Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscreva no canal. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro que enfrenta o Botafogo, que tem se mostrado um verdadeiro freguês. Nessa quinta-feira, às 19h30, no Mineirão, o Cruzeiro vai ter a oportunidade de igualar sua maior sequência de vitórias na história dos confrontos. O Cruzeiro vem de 3 triunfos contra o Botafogo. 3-2 no Mineirão, 3-0 e 2-0 no Newton Santos, os dois primeiros jogos referentes ao ano passado. Se vencer também nessa quinta-feira, o Cruzeiro emplaca 4 vitórias seguidas, se igualando ao período de setembro de 92 a junho de 94. Raposa, que ainda sonha com o vice-campeonato brasileiro, contei para vocês que a diferença do prêmio entre o vice-campeão e o terceiro colocado é superior a 2 milhões de reais e é isso que move o Cruzeiro nessa reta final de competição. Se o Palmeiras tropeçar contra o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, o Cruzeiro pode ultrapassar o Verdão já nessa quinta-feira, na penúltima rodada da competição. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quarta-feira, véspera de jogo importante com o Botafogo, com um bom público no Mineirão, hein? Teremos aí, muito provavelmente, mais de 30 mil torcedores nesta despedida em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos segue, ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro diante da equipe do Botafogo para garantir pelo menos a terceira colocação, como quer o técnico Leonardo Jardim. A preparação foi encerrada com o treinamento hoje à tarde na Toca da Raposa 2. O ritmo já é de concentração e com boa notícia, porque o Arroio treinou normalmente com o grupo, participou de toda a atividade. Para iniciar a partida, a gente já tinha trazido a informação que é pouco provável, mas como ele treinou, vai ficar uma dúvida aí. Eu tinha achado que ele sequer ia para o banco, já que teve uma contratura muscular no sábado diante do Ceará. Deu uma resposta muito positiva, trabalhou parcialmente ontem, integralmente hoje, e aí vamos ver. Para titularidade, a informação é que ele não começa. Então vamos aguardar qual será a ideia e o plano do técnico Leonardo Jardim, se leva o atleta pelo menos para uma composição no banco de reservas. Se o Arroio ficar fora, e é a tendência, Luiz Sinisterra pode ser titular pela segunda vez. Ele foi titular diante da equipe do Juventude e agora poderia iniciar diante da equipe do Botafogo, dentro daquilo que a gente já trouxe. A ideia é de um Cruzeiro muito forte, com praticamente o que tem de melhor, com volta de Lucas Silva, e aí para seguir se preparando, pensando nos duelos diante da equipe do Corinthians. Importante sempre estar em um ritmo forte de competição, nada melhor do que isso, do que um jogo em casa contra o Botafogo, para também deixar o Cruzeiro preparado para o duelo da semana que vem, o jogo de ida diante da equipe do Corinthians. Caio Jorge treinou mais uma vez e vai para o jogo, ele que busca aí a artilharia isolada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar então somente a escalação oficial nesta quinta-feira e aí vamos saber se Arroio vai pelo menos para a composição do banco de reservas. Uma informação importante: no domingo o Cruzeiro joga com o Santos, aí sim a última partida da Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos fez contato com o Cruzeiro, querendo que o Clube Celeste fizesse a liberação do Zé Ivaldo e também do Lautaro Dias, jogadores que estão emprestados pelo Cruzeiro ao time paulista. E a resposta do Cruzeiro foi a seguinte: o Zé Ivaldo está liberado. O Cruzeiro considera o mesmo que considerou com o Grêmio, que o Zé Ivaldo já é jogador da equipe do Santos, já atingiu a meta e aí ele será comprado pelo time santista. Já o Lautaro Dias não será liberado. Ele ainda está emprestado até a metade do ano que vem. O Santos não fez nenhuma opção antecipada de comprar os direitos do atleta, então o Lautaro Dias não será liberado, ao contrário aí do Zé Ivaldo, que poderá jogar no domingo, normalmente, o duelo lá da Vila Belmiro, quando, neste jogo, aí sim, o Cruzeiro deve ir com um time completamente diferente. Vamos ver qual será o plano até do Leonardo Jardim quanto à delegação que viaja para Santos. O Cruzeiro vai treinar
sexta e sábado na Toca da Raposa 2. No sábado segue para São Paulo e aquele trajeto de ônibus até Santos para o jogo do domingo e depois voltar imediatamente após a partida para descansar e se preparar para o duelo de quarta-feira diante da equipe do Corinthians. Sobre esse jogo com o Corinthians, muita gente perguntando sobre a questão dos ingressos. E aí, o Cruzeiro deve iniciar a venda nesta sexta-feira. Claro que teremos aí uma venda absurda, Mineirão lotado com toda certeza. Então é aguardar, quem sabe ainda nesta quinta, o Cruzeiro divulgando os detalhes da venda. Ela deve começar na sexta-feira, o pensamento na semifinal da Copa do Brasil. Tá falado, pessoal? Hora de falar sobre uma parceria entre Cruzeiro e Grêmio, que nasce da relação boa entre Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Celso Rigo, um dos principais investidores do Grêmio nos últimos tempos e apoiador declarado de Odorico Roman, que se tornou no último sábado presidente do Grêmio. O Pedro e o Celso conversaram longamente e chegaram à conclusão de que os clubes poderiam formar uma parceria de ajuda mútua. Dessa parceria vai abranger uma série de coisas, incluindo o empréstimo de atletas que não têm sido utilizados. E há um exemplo muito claro de que essa coisa pode funcionar bem. O Marlon, que perdeu espaço no Cruzeiro, embora tivesse sido titular nas últimas temporadas, foi emprestado ao Grêmio. Performou muito bem, acabou comprado, e o Cruzeiro permitiu que o Marlon estivesse em campo no confronto entre os times, mesmo ainda sem o pagamento do Grêmio referente à compra que vai acontecer nos próximos dias. A ideia é que outros jogadores que não estão sendo aproveitados no Grêmio ou no Cruzeiro sejam cedidos por empréstimo para terem a oportunidade, a partir dessa relação bacana entre os homens que comandam o departamento de futebol dos clubes, para que esses jogadores possam ter mais oportunidades e surjam bons negócios para a dupla. Tudo bem, Pansieri, a todos que nos assistem, mais uma vez em nome de Mercantil Cruzeiro, que se prepara para o último compromisso no Mineirão, nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Exatamente, jogo que fecha o Cruzeiro em casa, né? Esse jogo do Cruzeiro em casa no Brasileirão, porque o duelo contra o Santos vai ser domingo na Vila Belmiro. O jogo então em São Paulo para fechar o Campeonato Brasileiro, com o técnico Leonardo Jardim colocando um foco, Lucas, Cruzeiro, para buscar fazer essa pontuação e terminar pelo menos na terceira posição. Exatamente. Né? O Cruzeiro quer ele falou até pódio, né, do brasileiro. Precisa de apenas um ponto para isso, né? O Mirassol venceu o Vasco, mais uma vez jogando muito. O time do Rafael Guanais venceu o Vasco e diminuiu para 3 pontos a diferença para o Cruzeiro. O Mirassol depois na última rodada pega o Flamengo, mas o Cruzeiro tem a chance de, pelas suas próprias forças, garantir essa terceira posição, e o segundo lugar também é uma meta, né? Porque o Cruzeiro já foi vice-campeão brasileiro 5 vezes. A gente sabe que vale pontos no ranking da CBF, vale um dinheiro a mais também na premiação. Então é importante que o Cruzeiro tenha isso em mente. Pode assumir a vice-liderança a depender do resultado de Palmeiras e Atlético na noite desta quarta-feira. A gente está gravando antes. O Cruzeiro vai entrar em campo sabendo, né, do resultado do Alviverde. Exatamente. Independentemente do resultado do vizinho, é o Cruzeiro fazer o trabalho dele. Sim. O trabalho dele é buscar essa vitória, é buscar terminar bem, em sintonia com a torcida. Sim. Já está. Uma despedida, né? A despedida do brasileiro já tem essa sintonia, porque na outra semana, já no meio dela, já é Copa do Brasil. Sim. É outra história, é outro enredo, é outra situação, né? Então, amanhã, nesta quinta-feira, o Botafogo, duelo para fechar aí a participação em casa, com a promoção de ingresso que segue, né, para torcedora, R$10, para o sócio 30. E aí acho que é uma boa oportunidade para quem tiver, né, essa chance de ir ao Mineirão. O horário é aquele horário para quem trabalha um pouco difícil, mas já tem gente de férias, já tem gente que consegue já dar aquela enforcada na quinta-noite, aí consegue. Mas ao mesmo tempo é um horário que o jogo não termina tão tarde, né? 9h30, todo mundo liberado. Exatamente. A informação é que o Arroio treinou com o grupo, né? Então vamos ver como é que vai ser essa participação do jogador nesse duelo contra o Botafogo. Ele que saiu de campo
com uma dor, né, na coxa direita no jogo contra o Ceará. O Arroio que vem bem, né, nessa equipe do Cruzeiro. Há uma possibilidade de começar com o Sinisterra, né? É uma tendência. E nós estávamos ontem na Toca da Raposa, até falamos do Caio Jorge que treinou, né? Então é outro jogador que pode iniciar o jogo até para depois descansar o KJ contra o Santos. Exatamente, tem, mais uma vez a gente fala, a meta pessoal de ser o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, e não deixa de ser uma meta coletiva do Cruzeiro voltar a ter um artilheiro depois de tanto tempo. O último, e até então único, foi o Tostão, em 1970, ou seja, nos pontos corridos, nesse formato ativo desde 1971, depois do de 2003 para cá, o Cruzeiro não teve o goleador do campeonato, Caio Jorge, muito perto de cumprir isso. O Cruzeiro que tem aí para essa partida contra o Botafogo também uma possibilidade em termos de banco de reservas, o João Marcelo, que foi ausência do duelo contra o Ceará. Gabigol tá fora, cumpre suspensão. Exatamente. E por outro lado, o Lucas Romero de volta. É o Pero, que você gosta de dizer, né? Pero. Volta e deve ser titular na vaga do Wallace, que jogou bem contra o Ceará, mas o titular é o Lucas Romero. Sendo assim, Cruzeiro então para essa partida contra o Botafogo, Cássio no gol. William. Fabrício Bruno. Vidalba. Kaique. Romero. Lucas Silva. Christian. MP10. Sinisterra? Pode ser. Com o Caio Jorge. E aí no segundo tempo... Tira a maioria da galera aí. Bota o Ryan Lelis. Bota o Fagner. O Japa. Rian Guilherme. Põe essa turma aí, dá uma rodada no grupo e já pensa também na partida contra a equipe do Corinthians, né? Ah, mas tem o Santos, antes tem, mas né, o foco tem que ser a Copa do Brasil, essa semifinal. O Cruzeiro que deve fazer essa venda na sexta-feira, começar essa venda aí na sexta-feira. Vamos aguardar detalhes desta venda de ingressos. O Cruzeiro que informa, né? O Zé Ivaldo para o duelo contra o Santos pode jogar. Liberado. O Lautaro não. Exatamente, porque 2 jogadores emprestados pelo Cruzeiro ao Santos. A diferença é que o Zé Ivaldo já cumpriu a meta pré-estabelecida no contrato do empréstimo e será comprado pelo Peixe. Então, dessa forma, o Cruzeiro entende que, assim como o Marlon, do Grêmio, entende que o Zé Ivaldo já é um jogador do Santos para a próxima temporada. O Lautaro Dias ainda não tem essa definição, né? Ele chegou há pouco tempo, tem contrato até o fim da próxima temporada com o Santos e aí tá fora do jogo. Cruzeiro e Santos, jogo muito importante para o Santos, para o Cruzeiro nem tanto. Vamos lá para a Vila Belmiro, na vila mais famosa do Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.